Boa noite, igreja. Graça e paz. Glória a Deus. Estou muito feliz e com muita expectativa para o que Deus vai fazer no nosso Conviva Day, inclusive, né? Que mudamos agora, hoje mudamos de lugar. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, porque nós fizemos planos, mas Deus tinha outros planos. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Deus tinha outros planos. Você pode olhar para quem está do seu lado e repetir isso? Fala assim: Deus tinha outros planos. Aleluia. Desde o início desse culto, desde o início do culto da manhã, eu estou sentindo o Senhor falando a mesma coisa. E confirmando aquilo que Ele quer trazer aos nossos corações, ao meu coração, ao seu coração. Então eu quero que você gere sua expectativa em Deus, alinhada com o que Ele quer para você. Porque o Senhor já começou a falar, e Ele vai continuar falando. Amém? Nós vamos hoje falar sobre uma boa história. E como toda boa história, ela começa há muito tempo atrás. Antes de existir a matéria, as células, antes de existir matemática, antes de existir os animais, antes de existir vida na terra, não existia nada. Bem no início, Deus estava vivendo em uma comunidade incrível consigo mesmo. Nós sabemos que antes de todas as coisas, existia Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós servimos a um Deus que Ele é triuno. E Ele vivia, antes de qualquer coisa existir, em um relacionamento perfeito com Ele mesmo. Esse relacionamento era tão bom, eu sei que é difícil de imaginar, mas era tão bom que Ele decidiu compartilhar esse relacionamento com pessoas. Então Deus começa a dizer: haja luz, e começa a criar todas as coisas que existem. E Ele cria o homem. Ele cria o homem para que esse homem possa desfrutar da sua glória se ele quisesse. Deus cria um homem no jardim e o convida a participar desse relacionamento intenso, dessa glória de Deus, dessa perfeição, se o homem quisesse. Então, a humanidade foi criada por Deus para participar da sua glória. Mas isso era uma opção para o homem. Deus não obrigou homem e mulher a se envolver nessa presença e nessa realidade. É um convite. Nós sabemos que Deus colocou no jardim uma árvore proibida. A árvore do conhecimento do bem e do mal. O Arthur sempre me pergunta assim: mãe, por que foi que Deus colocou uma árvore proibida bem no meio do jardim? O homem e a mulher foram lá e estragaram tudo. Eu digo para ele sempre assim: filho, porque Deus criou a gente para amar Ele. E amor só é amor quando há opção. Se eu não tenho a opção, se a minha única opção é amar, então eu não posso dizer que isso é amor. Imagine que você criasse um robô e programasse esse robô para dizer que te ama todos os dias. Você de fato acreditaria que esse robô te ama? Não. Ele foi programado para isso. Quando Deus faz a humanidade, Ele não faz uma humanidade como uma marionete. Ele faz uma humanidade que pode participar da sua glória e pode amá-lo se essa humanidade quiser. A gente sabe que a humanidade escolheu então. E escolheu a desobediência. Escolheu o pecado. A humanidade vai se afastar de Deus. E cada passo que a humanidade dá longe do seu Criador, longe da vida, longe do amor, a humanidade está mais perto do ódio e da morte. Porque, como eu disse para você, o Senhor criou a humanidade para participar da sua glória, se ela quiser. Então, desde o Éden, gente, nós estamos fazendo escolhas. E a nossa escolha como humanidade foi se afastar de Deus. Foi fazer o que Deus tinha dito para não fazer. E aí nós vamos ver que a humanidade se tornou má.
As pessoas se tornaram más. As pessoas eram capazes de construir tantas coisas. Nós inventamos tantas coisas. Mas ao mesmo tempo, as pessoas eram capazes de destruir-se a si mesmas. Ao mesmo tempo que avançávamos em conhecimento, destruíamos uns aos outros. Matávamos uns aos outros. Por quê? Porque o pecado nos afastou de Deus. Então, longe de Deus, meus irmãos, não tem vida. Longe de Deus, não tem o amor. Longe de Deus, nós somos sim capazes de construir coisas, mas na mesma intensidade a gente se destrói e destrói uns aos outros. Esse era o contexto que a gente via na humanidade. Então Deus decide espalhar a notícia de que Ele vai enviar alguém que pode resolver esse problema. Deus começa a espalhar sobre a terra a notícia que da semente de uma mulher, Ele enviaria alguém que poderia então resolver de uma vez por todas o problema que o pecado causou. Deus envia a lei como uma forma de retardar a morte. Deus envia homens para pregar, para dizer, olha, vai vir alguém que vai consertar essa bagunça. Vai vir alguém que vai trazer de novo para perto do Pai todos os que quiserem. Naturalmente, as pessoas começaram a criar expectativas. Essas pessoas começaram a esperar alguém, então, que viesse e matasse todos os bandidos e os malfeitores, e tornasse presidente de tudo. Uma pessoa que viesse e tornasse a vida das pessoas mais fáceis, já que estava tão difícil viver. E a humanidade então entra num jogo de expectativa e realidade. Na expectativa, eles esperavam que o Salvador viesse em forma triunfante, num objeto extraterrestre. A gente pode imaginar hoje um foguete, mas eles não eram capazes de falar sobre um foguete. Mas eles imaginavam que o Salvador, então a pessoa que vai resolver todos os problemas, ele vai vir de uma forma mirabolante, extraterrestre, triunfante. Mas na verdade, o nascimento desse homem foi numa pequena estrebaria com animais à sua volta. A expectativa era que esse homem fosse um herói, um guerreiro, alguém que pegaria uma espada e lideraria então uma forte rebelião política, já que o povo naquela época estava sendo oprimido pelo governo de Roma. Então se esperava alguém com uma espada, que fosse então um herói, um guerreiro, alguém que vai liderar uma rebelião. Mas na verdade, ele era um carpinteiro, que demonstrou como viver em paz com Deus e com os outros. A expectativa era de um santo exterminador, que queimaria o pecado do mundo. Mas a realidade, ele viajou por cidades, restaurando vidas e ensinando como dizer não ao pecado. A humanidade esperava uma super estrela política que punisse todos os adversários, que acabasse com toda a desigualdade social, que colocasse ordem naquele caos. Mas na realidade, ele se autodeclarou pastor e nos disse para perdoar os nossos inimigos. A expectativa era um rei ousado, que viesse e aumentasse imediatamente seu território. Mas na realidade ele assumiu um papel de servo e falou do reino eterno de Deus. As pessoas esperavam então um juiz que acabasse com os indignos. Mas a realidade era de um homem cheio de misericórdia, que encorajava outras pessoas a fazer o mesmo. A expectativa da humanidade era de vingança, mas a realidade era graça. A expectativa era uma grande batalha, mas a realidade era um sacrifício numa cruz. A humanidade se encheu de expectativa, a humanidade se encheu de esperança, mas foi uma expectativa errada. Foi errada porque quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Ele veio para salvar o mundo.
Mas Ele veio também para redefinir as nossas expectativas do passado, do presente e do futuro. Jesus vem redefinir as nossas expectativas. Porque a nossa expectativa era a morte. Mas na realidade, era vida. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isso tudo porque Deus tinha outros planos. Diga comigo, Deus tem outros planos. Deus tem outros planos. Você já se perguntou quais são os outros planos de Deus? Porque a Bíblia me diz que o homem pode fazer planos, mas que a resposta certa vem da boca de Deus. Então nós temos uma humanidade com uma expectativa na solução de um problema, enquanto Deus tinha outros planos. E o que acontece, meus irmãos, é que quando esse homem vem, quando a profecia se cumpre, a humanidade não percebe. A humanidade não acredita. Deus tem outros planos. Nem sempre Deus vai fazer da forma que nós imaginamos ou esperamos. E você está aberto para os outros planos de Deus? Nem sempre Deus vai fazer conforme as nossas expectativas. E eu preciso te perguntar, você está aberto para os outros planos de Deus? Nós nos enchemos de expectativa de como Deus deve agir, de como Deus deve fazer, como Deus deveria fazer para resolver a minha situação, como Deus deveria fazer para resolver o meu casamento. E às vezes a gente pensa que Deus não está fazendo nada só porque não está sendo do jeito que eu achei que deveria ser. A gente pensa que Deus não está agindo só porque não está sendo da forma como eu esperava. Deus pode ter outros planos. Deus pode ter outros planos. E eu quero que você venha comigo para ver a última semana de Jesus. No domingo que vem nós vamos comemorar a Páscoa. Jesus ressuscitou na Páscoa. Mas antes de chegarmos na Páscoa, nós temos uma semana intensa. Imagine você, hoje, domingo, se você soubesse que na sexta-feira você vai morrer, como seria a sua semana? Eu quero convidar você para vir comigo na história e participar um pouquinho de como foi a última semana de Jesus, antes da sua morte e da sua ressurreição. Porque Deus tinha outros planos. A última semana de Jesus, antes de se entregar completamente como sacrifício. Eu quero ir com você, vamos comigo? Amém? Vamos para o domingo da paixão. O domingo, que é um domingo como esse. Mas é o domingo onde o Senhor Jesus, Ele vai entrar de uma forma triunfal em Jerusalém. Domingo, 7 dias antes ou 6 dias antes da sua ressurreição, Jesus vai para Jerusalém. Jesus entra na cidade de Jerusalém montado num jumentinho. E quando ele entrava em Jerusalém em direção ao templo, muitos estendiam suas vestes e ramos de árvores pelo caminho. A palavra de Deus diz que eles diziam: Hosana nas alturas. E esse é um termo que vem do latim e do hebraico, que quer dizer: salva-nos agora, nós te imploramos. Hosana nas alturas significa: salva-nos agora, tu que habita nas maiores alturas. Jesus entra em Jerusalém e as pessoas começam a reconhecê-lo como rei. Nesse mesmo domingo, Jesus volta para Betânia. Os evangelhos relatam isso, que após a entrada triunfal, Jesus vai para uma cidade chamada Betânia. Essa cidade moravam seus amigos Marta, Maria e Lázaro. Jesus passa a noite ali. Ele dorme de domingo para segunda.
Chega a segunda-feira. A segunda-feira da semana da paixão. Jesus amaldiçoou uma figueira nesse dia. Eu imagino que a Marta deve ter escolhido a boa parte também e ficado aos pés dele e não fez o café da manhã. Então Jesus saiu com fome para Jerusalém. E a Bíblia fala que no caminho que ele teve fome, ele olha para uma figueira. E a figueira está toda se aparecendo lá, toda se amostrando, como diz os nordestinos. E Jesus vai lá para comer um fruto, então vamos comer o café da manhã. E não tem fruto aqui. E a palavra de Deus fala que Jesus amaldiçoou a figueira porque ela não deu fruto. O problema não foi dar fruto. A questão é que aquela não era a estação de figueira dar fruto. Então não era para ela estar toda bonita e formosa daquele jeito, tendo a aparência de quem está frutificando, sendo que não era a hora de frutificar. Então Jesus amaldiçoou essa figueira e ela seca. E ela morre. Ele está a caminho de Jerusalém de novo. E ele chega no templo, onde milhares e milhares de pessoas estão se chegando para celebrar a Páscoa. E a gente sabe de uma cena famosa que Jesus faz lá, que ele começa a levantar a mesa. Ele começa a dissipar os vendedores. E ele fala, não, vocês não podem fazer isso com essa casa, com a casa do Senhor. Aí a gente tem a sensação que Jesus estava nervoso, né? Eu não acho que ele estava nervoso, porque se ele estivesse nervoso, o buraco ia ficar grande ali, né? Ia vir fogo do céu acabar com tudo. Mas ele vai levantando, destruindo tudo aquilo, porque o que está acontecendo naquele momento? Todos os anos, o povo judeu vinha para Jerusalém para fazer a oferta da Páscoa. Mas as pessoas vinham de vários lugares, de vários países diferentes. Eles caminhavam por uma longa jornada. E começou-se a atualizar esse sistema de oferta, né, ao Senhor. O que eles começaram a fazer? Não vamos levar o nosso animal que a gente tem que ofertar em sacrifício, a gente compra lá. Aí vieram, né, os cambistas lá e começaram a montar as tendas e vamos vender o animal para o sacrifício. Mas o que acontecia ali? Eles começaram a vender animais que não eram próprios para o sacrifício. Eles começaram a enganar e a extorquir o povo que precisava sacrificar na Páscoa. Então Jesus fala assim, aqui está tudo errado. E ele faz a purificação do templo. Ele expulsa os mercadores que praticavam o comércio no templo. Nesse mesmo dia, ele sai da cidade de novo. E ele vai para Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Gente, Jesus dormiu, a última semana dele, ele dormiu todos os dias na casa dos amigos dele. Por isso que a Bíblia fala que há amigos mais chegados que um irmão. Jesus volta para a casa deles. E no dia seguinte, na terça-feira da semana da paixão, Jesus ensina no templo e vai discutir com os religiosos. Ele começa a ensinar. Então os escribas, os príncipes, os anciãos chegam perto dele para confrontar ele acerca dos últimos acontecimentos. Eles queriam achar algum motivo para prender Jesus. E aí nesse contexto, Jesus conta uma história. Aliás, várias histórias. E é nesse contexto que Jesus fala sobre as bodas do Filho do Rei. É nessa terça-feira que Jesus fala assim, olha, havia um rei que preparou uma festa. Convidou os seus amigos, mas os seus amigos não puderam estar. Então, ele vai pelas ruas e chama quem quiser. Essa mensagem define a missão da nossa igreja. Chama todos os que estão lá fora, porque o banquete está pronto, a mesa está preparada, mas aqueles que eu convidei não quiseram vir. Então vem o bom, o mau, o sujo, o pobre, vem aquele que está aleijado, o doente, vem todo mundo, o que quiser. Que quiser. Porque a salvação é um banquete. E se você quiser, tem lugar para você na mesa. Mas só se você quiser. Jesus conta essa história na terça-feira, sua última terça-feira antes da morte e ressurreição. É nesse contexto também que Jesus observa que no templo as pessoas estavam trazendo ofertas. E ele vê uma viúva pobre que traz só 2 moedinhas.
E Jesus fala para os seus amigos assim: ó, tá vendo? Aquela mulher deu mais do que qualquer pessoa aqui. Porque todo mundo está dando o que está sobrando. Ela deu tudo o que ela tinha. Essa foi a terça-feira de Jesus. Ele ainda vai ensinar mais um pouco. E ele fala sobre um sermão escatológico. Ele fala sobre os últimos tempos, como vai ser o fim. Na terça-feira. Chega a quarta-feira. E o plano para matar Jesus já está mais encorpado. O plano para matar Jesus já está mais elaborado. Jesus então avisa os seus discípulos que em 2 dias ele seria entregue para ser crucificado. O mesmo texto vai me dizer que os príncipes, os sacerdotes e os escribas, eles estavam reunidos para planejarem a prisão e a morte de Jesus. Jesus está em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Ele está lá. E é nessa ocasião que uma mulher, muito possivelmente Maria, entra na sala onde Jesus está, com um vaso contendo um perfume muito caro. Ela entra nessa sala e todo mundo começa a olhar o que essa mulher está fazendo com isso. Porque esse perfume é para ser usado numa ocasião de núpcias. É um perfume que você precisa parar, trabalhar o ano inteiro e juntar dinheiro o ano inteiro para você conseguir comprar. É esse perfume. Ela chega diante de Jesus, quebra esse frasco e derrama em sua cabeça esse perfume que escorre por todo o seu corpo. Sabe, existe um perfume que eu gosto muito, mas ele é muito caro. É muito caro. É muito caro. Eu não poderia comprar e nem teria coragem. Mas essa mulher, ela pegou aquilo que ela tinha e que era muito caro. Tão caro que começam as discussões ali na mesa. O que essa mulher está fazendo? Ela podia estar vendendo esse perfume e dando dinheiro para os pobres. Ela podia estar fazendo uma coisa mais útil. Ela está jogando tudinho na cabeça de Jesus. Por quê? Porque Jesus vai ser crucificado em 2 dias. E ele vai ser crucificado como um criminoso. Alguém que é crucificado como criminoso não pode ter nenhum tipo de especiaria, não pode ter o seu corpo preparado. Essa mulher está o preparando antes. Porque quem sabe na hora da crucificação foi esse cheiro que Jesus sentiu. Quem sabe enquanto ele estava atravessando a morte, ele sentiu o cheiro. E ele diz assim: olha o que ela está fazendo. Onde for contado o evangelho da salvação, vocês vão contar sobre o que essa mulher está fazendo aqui hoje. E nós cantamos hoje que nós encontramos o nosso tesouro, e que não importa o quanto custou, eu derramo tudo aquilo que me custa, porque o valor de Jesus é muito maior. Nós cantamos que Ele é o bem mais precioso. Maria então, ela prepara o corpo de Jesus para o sepultamento. E a conspiração contra Jesus continua. Nesse dia, Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, ele vai procurar os sacerdotes. Judas vai se dirigir aos chefes dos sacerdotes. Eles não vieram até Judas perguntar. Judas foi até ele. Eu sempre me pergunto se Judas traiu Jesus por causa do seu próprio vício. Que a Bíblia me fala que Judas cuidava do caixa. Ele era o tesoureiro daquele grupo de homens, sabe? Ele tinha acesso ao tesouro. Ele tinha acesso às riquezas. Será que Jesus foi vendido por Judas
porque ele tinha uma compulsão que ele nunca foi capaz de vencer. Judas estava encarregado do caixa de dinheiro. Ele era conhecido entre os discípulos porque muitas vezes ele saqueava o tesouro, ele roubava aquele dinheiro que era para ser compartilhado, ele dava um jeito de ele ficar com mais. Judas tinha um problema, Judas tinha um vício, Judas tinha uma compulsão. Nós não sabemos se os discípulos ou se Jesus confrontaram Judas em algum momento, mas o que nós sabemos é que Judas tinha um vício que nunca foi tratado. E Judas poderia ter levado essa fraqueza para Jesus. Ao invés disso, ele continuou alimentando a sua fraqueza e a sua compulsão. Meus irmãos, eu queria dizer para vocês que você não pode vender Jesus por 30 moedas de prata. Mas os seus vícios podem fazer você fazer escolhas erradas e se arrepender delas para o resto da vida. Judas fez uma escolha errada por causa da sua compulsão, e nós sabemos qual foi o final de Judas. Satanás se aproveita da sua fraqueza. Satanás se aproveita da minha fraqueza. Ele fez isso com Judas, ele faz isso comigo, ele faz isso com você. Talvez seja a hora de você fazer uma escolha que Judas nunca fez. Ir a Jesus, pedir perdão e apresentar a Ele: aqui está a minha fraqueza. Aqui está a minha fraqueza, esse é o meu problema, Jesus, é isso que eu não estou conseguindo vencer. Me ajuda. Aqui está a minha situação, aqui está a minha debilidade. Talvez se Judas tivesse feito isso, não seria por ele, não seria das mãos dele. Talvez seja a hora de você pedir perdão a Jesus e pedir força a Jesus. E você vai ficar surpreso como vai ser o final da sua história. Amém? Chegou a quinta-feira, a semana da paixão. Na quinta-feira Jesus vai comemorar a Páscoa. Ele dá a instrução aos seus discípulos de como deveria ser esse preparativo. Ele fala onde vai ser a casa. E quando ele senta para comer com seus discípulos, ele já diz que o traidor estava no meio deles. E ele começa a ceia do Senhor. Ele vai partir o pão e vai pegar o cálice e vai distribuir entre os seus amigos, inclusive com o traidor. E Jesus vai dizer que a partir dali, a ceia do Senhor deveria ser observada em lugar da Páscoa. A partir dali, vocês vão fazer isso em memória de mim, porque eu vou morrer. A partir disso, vocês vão fazer a ceia, vocês vão tomar a ceia, para que vocês nunca se esqueçam daquilo que vocês precisam se lembrar. E é nesse momento que Jesus também vai lavar os pés dos seus discípulos. A humanidade esperava alguém muito grande. Ele de fato veio grande. Grande o suficiente para se ajoelhar aos pés de homens tão pecadores e os lavar. Jesus vai conversar com Pedro aqui. E ele avisa a Pedro que diante dos fatos da sua prisão, o apóstolo Pedro vai negá-lo. Ele vai falar assim: olha Pedro, você vai me negar 3 vezes. E Pedro fala: não, de jeito nenhum, eu não. Tá doido? Jesus consola os discípulos nessa noite, porque os discípulos começaram a ficar abatidos com essa ideia de que ele vai ser entregue à morte. Jesus ora pelos discípulos. O Evangelho de João registra uma oração linda. E Jesus vai para o Getsemane. Ele vai orar num lugar que fica no jardim do Monte das Oliveiras, e ele frequentava esse lugar. Ele ia com frequência orar ali. Ele chama Pedro, Tiago e João: venham comigo orar. E é naquele momento que Jesus começa a receber parcelas de culpa. Ele começa a receber parcelas da morte. Ele começa a receber sobre si o pecado de toda a humanidade. Porque você vai ver que em 33 anos de vida, Jesus nunca ficou doente. Nunca.
Mas lá no Getsemane ele vai suar gotas de sangue. Ele entrou em agonia. Ele teve síndrome do pânico. Ele estava aterrorizado. Ele sai umas 3 vezes para ver os meninos que ele chamou para ir com ele. E chega lá, o Pedro, o Tiago e o João estão dormindo. Eu acho que Jesus volta para o lugar e pensa, mas parece que eles não estão acreditando no que eu estou dizendo, no que eu vou viver. Jesus ora. Jesus sangra. Jesus se desespera e ele diz assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Nesse momento Jesus é preso. Nesse momento Jesus é entregue. E preso, nesse mesmo dia ele vai diante do Sinédrio, que busca acusações contra ele, mas não encontra. E é nessa mesma noite que Pedro nega Jesus 3 vezes, dizendo que não o conhece. Eu fico pensando que se talvez Pedro tivesse passado a noite em oração com Jesus, ele estava mais corajoso para o que ia acontecer. Às vezes eu fico pensando que se a gente passasse mais tempo em oração, a gente seria mais corajoso para o que nós vamos enfrentar. Porque Deus tem outros planos. Nem sempre vão ser as nossas expectativas, gente. Chegou a sexta-feira. Jesus vai ser julgado. Ele é levado para Pôncio Pilatos. E na mesma ocasião, a multidão, incitada pelos sacerdotes, começa a pedir Barrabás. Porque na Páscoa era comum soltar um prisioneiro, um criminoso. E ali a gente tinha Jesus e Barrabás. E o povo está falando: Barrabás, a gente quer o assassino. Mata esse homem aí. E Jesus é crucificado. Antes de ir para a cruz, ele passa por açoites, porque esse era o método de morte por crucificação. Antes de colocar alguém na cruz, eles batiam e batiam e batiam com chicotes. Nas pontas dos chicotes haviam pedaços de osso, como uma lâmina afiada, que enquanto batiam na pele, arrancavam a pele. Jesus estava com o seu osso das costas expostos. Essa ideia, gente, era para enfraquecer o criminoso antes de levá-lo à cruz, para que ele morresse mais rápido. Muitos não aguentavam e morriam ali mesmo antes de chegar na cruz. Jesus só aguenta e vai para a cruz vivo. Ele carrega a própria cruz. Ele não precisava ter feito isso. Jesus morre às 9 horas. Jesus é crucificado às 9 horas da manhã. E ele morre às 3 horas da tarde. Das 9 da manhã às 3 da tarde. Jesus está agonizando, crucificado, buscando fôlego e morrendo lentamente por asfixia. Uma lança traspassa o corpo de Jesus. Jesus é sepultado. Antes do pôr do sol, eles pegam o corpo de Jesus e José de Arimateia disponibiliza um túmulo, porque nem isso ele tinha. E Nicodemos, que antes não estava entendendo nada do que estava acontecendo, que era um cara top, que é alguém que entendia as escrituras, o Nicodemos vai fornecer então especiarias para colocar sobre o corpo de Jesus e ungir o corpo dele. Chega o sábado. Durante todo o sábado, Jesus permanece sepultado.
E a humanidade está prestes a viver o dia mais espetacular de toda a história. Porque chega o domingo. Chega o domingo novamente e Jesus Cristo está ressuscitado. Ele ressuscita dentre os mortos, triunfante. Ele começa a aparecer aos seus discípulos. Ele começa a aparecer aos seus amigos novamente. E os 4 evangelhos descrevem um túmulo vazio. Os 4 evangelhos nos contam que ele vai aparecer para os seus amigos, ele vai aparecer para as pessoas. Alguns acreditam, outros não acreditam. E aí ele fala assim: olha aqui, a cicatriz sou eu mesmo. Eu preciso ressaltar que nesse mesmo dia, depois da ressurreição de Jesus, soldados que faziam a guarda no túmulo, porque o Império Romano colocou soldado naquela porta, porque eles pensaram assim: vai que alguém vai lá roubar para dizer que ele ressuscitou, porque ele já estava dizendo que ele ia ressuscitar ao 3º dia. Então o Império Romano se encarregou de colocar os seus soldados mais fortes ali na porta do túmulo para guardar, para nenhum doido ir lá roubar o corpo dele para ficar inventando história. E depois do que aconteceu, os soldados estão assim: ele é o Filho de Deus mesmo, mas eles são subornados a dizer que aquele corpo foi roubado. Eles começam a negar a veracidade do ocorrido, a história nos conta isso, mas eles não foram capazes de fazer calar as boas novas da ressurreição de Jesus, porque os seus discípulos continuaram a dizer: ele vai ficar 40 dias ali no meio do povo, comendo, conversando, mas depois de 40 dias ele volta ao céu. E depois disso, homens e mulheres foram capazes de morrer para pregar essa verdade. Homens e mulheres morreram e entregaram as suas vidas para dar testemunho e o atestado de que foi real. Ele morreu, mas no 3º dia ele ressuscitou. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Deus tinha outros planos. E no plano de Deus, incluía um domingo muito especial. O domingo que antecedeu a sua ressurreição é um domingo como esse, conhecido por aí como o Domingo de Ramos, porque é um domingo antes. Toda essa semana que eu narrei para você começa hoje, porque domingo que vem nós estaremos aqui celebrando a Páscoa. Amém? Se não estivermos aqui, estaremos diante do trono do Cordeiro para sempre. Mas estaremos aqui celebrando a Páscoa. E num domingo como esse, eu quero te lembrar que hoje é dia de reconhecer o Cristo. Hoje é o dia de adorar o Cristo. Hoje foi o dia em que ele entrou em Jerusalém. Esse domingo, esse plano já havia sido predito. Zacarias, que viveu muito tempo, muitos anos antes de Cristo chegar, ele já havia dito, Zacarias 9, versos 9 e 10, Zacarias já está dizendo: alegre-se muito, filha de Sião, exulte, filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro e do Eufrates até os confins da terra. E para que se cumprisse a profecia, ele entrou num domingo como esse, assentado em um jumentinho. As pessoas gritavam Hosana. E Hosana, essa explosão de adoração, essa explosão de reconhecimento, foi a palavra que iniciou os 7 dias mais explosivos da eternidade. Os 7 dias mais importantes da eternidade se iniciaram com pessoas clamando Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor.
Nunca haveria uma semana, nem uma palavra que impactasse profundamente todas as vidas na história registrada. Era a semana da Páscoa, era um domingo como esse. Haviam aproximadamente 2,5 milhões de pessoas em Jerusalém. Imagine hoje, 2,5 milhões de pessoas aqui em Nova Odessa. Vai ficar agitado, vai ficar abarrotado. E era assim que estava Jerusalém nesse dia. Todos os homens judeus adultos, eles eram obrigados a ir para Jerusalém 3 vezes por ano por causa da Páscoa. A Páscoa era uma dessas vezes. Então nós temos uma semana perfeita para a apresentação de um rei, do verdadeiro rei. E é nessa semana, a cidade está lotada, que Jesus entra em Jerusalém. Enquanto Jesus está passando pelas ruas congestionadas, a massa da humanidade lançava suas capas no caminho à sua frente. Esse era o modo histórico de se receber um rei vitorioso de uma batalha, confirmando o seu reinado enquanto ele volta para sua cidade. Era assim que os reis eram recebidos. E é assim que um povo resolveu receber Jesus enquanto ele entrava em Jerusalém. Essa multidão exuberante cortou galhos, ramos de palmeira ao longo do caminho, e eles começaram a jogar o chão também junto com as suas capas, e a acenar com esses ramos, dizendo em alta voz: bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Essas pessoas estavam adorando Jesus e dizendo: Jesus, tudo que nós temos é seu. Esse gesto de jogar a capa no chão está representando assim, ó, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, né? As vestes falam sobre isso. Eu jogo, você pode passar por cima, porque você é rei, eu não. Confirmando a autoridade, a grandeza de Jesus. Essas capas no chão simbolizam o senhorio de Cristo sobre tudo que nós somos. Eu preciso te perguntar, você é um adorador? Você adora Jesus? Talvez o seu plano é receber um Jesus que vai consertar a sua vida enquanto você vive do seu jeito. Talvez o seu plano é um Cristo que te abençoa enquanto você realiza seus sonhos. Talvez o seu plano é um Cristo que se adapte ao seu estilo de vida. Talvez o seu plano inclui um Cristo que só te livre do inferno. O resto você faz. Será que o seu plano inclui um rei soberano, Senhor, dono? Talvez no seu plano você só esteja disposto a adorar Jesus quando Ele fizer aquilo que você quiser. Porque o dia que Jesus não fizer o que você quiser, você não consegue adorar. Porque o dia que Jesus não suprir as suas expectativas, você deixa de vir à igreja, você deixa de congregar. O dia que Jesus não faz aquilo que você está querendo que Ele faça, você para de servir. Esse não é o plano de Deus. Talvez o seu plano seja um Cristo que só te abençoe e nada mais, que não feche as portas para você. Talvez o seu plano é uma lâmpada mágica, um Cristo que realiza seus desejos. Mas esse nunca foi o plano de Deus. Vamos comigo para Isaías capítulo 55, versículos 6, 7, 8 e 9. Isaías 55, de 6 a 9. O profeta diz assim, ó: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está. Ou seja, vai ter um dia que não vai dar para achar, e vai ter um dia que Ele não vai estar perto. E como que eu faço isso? Versículo 7 ele fala assim, ó: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Dê
deixe os seus maus caminhos, deixe os seus pensamentos e se converta ao Senhor, porque o Senhor se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Ou seja, muda a rota. Versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Mais altos. Deus está dizendo: eu não penso como você, eu posso ter outros planos. Então se converta, deixa seu modo de pensar, deixa o jeito que você está andando, enquanto você pode, porque vai chegar um dia que não vai dar mais. Quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus entra na nossa Jerusalém, imagina a sua vida, é a Jerusalém. Você precisa responder com obediência sincera, você precisa obedecer e responder com um louvor verdadeiro, com uma adoração genuína. Nós precisamos entrar numa experiência de adoração que nos leve a sacrificar o nosso conforto e a nossa tradição. Gente, não era muito fácil. Pastor Marcos Scott disse isso hoje de manhã. Não era fácil pegar uma folha, um ramo de palmeira naquela época. Eu tenho que estar disposto a fazer alguma coisa que me custe. Eu tenho que estar disposto a deixar alguma coisa. Por quê? Porque Jesus entrou na minha vida. Jesus entrou na minha Jerusalém. A presença de Jesus causou uma agitação na sua vida. A presença de Jesus causa uma agitação na minha vida. Ou eu fico do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido, como se eu não me relacionasse com o Rei da Glória todos os dias. Quando somos confrontados com o reinado de Jesus, muitos de nós nos recusamos a mudar o nosso estilo de vida e a nossa adoração. Mas não pode ser assim. Não pode ser assim. Uma experiência genuína com o Filho de Deus precisa causar em mim uma expressão de adoração que vai muito além da estrutura oficial de uma adoração aceitável. Eu preciso me unir às vozes na história e declarar verdadeiramente: bendito é o Rei que vem. Ele é o Rei, eu não sou. Ele é dono, eu não sou. Eu não vivo, Ele vive em mim. Cristo vive em mim. Eu preciso viver o impacto da chegada de Jesus. Vamos acompanhar isso no texto juntos? Lucas 19, versículo 28. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e de Betânia, junto ao monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante de vocês. Ao entrarem nele, vocês encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam ele aqui. Se alguém te perguntar por que estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Você sabe por que Jesus está pedindo um filhote de jumento que nunca havia sido montado? O jumento, para ser montado, ele precisava ser amansado. Ele é um animal selvagem, difícil de lidar. Jesus fala: pega um que nunca foi amansado. E na primeira vez, Jesus usou esse jumento e ele foi domesticado. Que é isso que Jesus faz. É isso que um rei faz. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes havia dito. Enquanto desamarravam o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Eles o trouxeram a Jesus.
Então lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia seus mantos pelo caminho. Quando ele se aproximou da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu Jesus, que se eles se calarem, as pedras clamarão. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Jesus está dizendo assim agora: é inevitável que se torne explícito que o Rei chegou. Havia chegado o momento, e ele diz que aquelas palavras de louvor, elas eram inevitáveis. Havia chegado o momento dele se revelar da forma mais explícita em seu ministério como Messias. E não foi no microfone. Era o momento dele se revelar, era o ápice da sua vida ministerial. Não foi num palco. Não foi luxando. Não foi no resort. Não foi entre os grandes. Foi numa cruz. O texto estava dizendo para a gente que Jesus, no último versículo, quando ele se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou por ela. Ninguém era capaz de esconder que naquele momento a voz que clamava Jesus como Messias não podia ser silenciada. Ele disse que as pedras clamariam, e de fato elas clamaram, porque 3 horas da tarde da sexta-feira, quando ele morreu, a Bíblia fala que os túmulos se abriram e os mortos vieram para a vida, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e que as rochas partiram-se ao meio. As pedras também clamaram. O impacto de ter Deus na terra e o impacto de uma humanidade que matou o próprio Deus. Jesus olha para Jerusalém e depois disso ele chora. Por que Jesus chora? Porque infelizmente o louvor que aquele povo estava derramando sobre Jesus não foi porque reconheceram Ele como o Messias que havia de vir. Parece que foi genuíno, mas não foi porque eles reconheceram Cristo como Salvador de pecados. Jesus chora porque eles não saudaram Jesus na expectativa de um Salvador. Eles estavam esperando o quê? Lembra lá da expectativa? Estavam esperando um exterminador, um líder de uma grande rebelião. Eles estavam esperando isso. Infelizmente, eles estavam louvando a Jesus a partir das suas expectativas. Como é que você sabe disso, pastora Bruna? Sabe por quê? Porque essa mesma multidão que estava falando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, a hora que vê esse homem sendo preso, chicoteado, a hora que vê esse homem sangrando, a hora que vem esse homem submisso a uma lei, a hora que vem esse homem desfigurado, sem os dentes da boca de tanto que apanhou, a hora que vê esse homem quieto, impotente, se arrastando com uma coroa de espinho enfiada em sua cabeça, desfigurado, a hora que essa humanidade olha para esse homem e fala assim: ah, não é quem a gente estava esperando, então crucifica. A hora que esses homens e essas mulheres veem que ele não se levantou, que ele não destruiu, que não deu um kame-kame-ha, que não saiu o poderzinho dele,
eles olham e falam assim: pode matar, porque não é o que a gente estava esperando. Crucifica-o, solta Barrabás, esse homem está nos enganando. O que a humanidade não entendeu é que Deus tinha outros planos. Quando Jesus falhou em atender às expectativas da humanidade, quando Ele recusou-se a guiá-los por uma grande revolta contra os romanos, quando Ele se recusou a ser um grande líder político que resolveria os seus problemas, quando Jesus não resolveu os problemas que a humanidade pensava que Ele tinha que resolver, a humanidade vai crucificar Ele. Dentro de poucos dias, os hosanas se transformaram em crucifica-o. Aqueles que saudaram Ele como herói vão o rejeitar e o abandonar. Como é a sua adoração? A sua adoração a Jesus está baseada naquilo que Ele faz para você? O seu louvor, a intensidade da sua entrega por Ele está condicionada àquilo que Ele faz para você? As suas expectativas? Porque se for assim, meu irmão, o dia que Deus não fizer, a gente não adora. Se for assim, o dia que Deus não se revelar, Deus não se mostrar, Deus não resolver do meu jeito, eu não adoro. As pessoas na multidão cumprimentavam e saudavam Jesus como um solucionador de problemas sociais. E Jesus é muito mais que isso. E eu te pergunto, quem é Jesus para você? Como você reconhece o Cristo como alguém que precisa estar disponível para resolver os seus problemas, ou como filho do Deus vivo que veio resolver o maior problema da humanidade, que é o estar afastado de Deus? Quais são as suas expectativas? Ele é tudo para você? Ele pode ter outros planos. E como será a sua adoração diante dos outros planos de Deus? Hoje é domingo de Ramos. E hoje Jesus está aqui. Não porque eu estou sentindo um arrepio, não porque eu estou sentindo Ele aqui, porque não é sobre sentir, é sobre crer. Sentimento é passageiro, é da minha alma, mas o crer é do meu espírito. E Ele disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele estaria ali. Então eu não preciso sentir, eu preciso crer. E eu preciso agir conforme eu creio. Porque vai ter dia que eu vou sentir, tem dia que não vou sentir nada. Mas Ele disse que Ele vai estar aqui. Ele está aqui. Você sentindo ou não sentindo, você crendo ou não crendo, Ele está aqui, ressurreto. Ressurreto, triunfante. Eu quero perguntar para você, qual é a sua resposta diante da entrada do Rei dos Reis aqui? Como você responde a essa presença? Eu quero te dar a oportunidade de ficar de pé no seu lugar. Jesus, responda a essa presença agora. Isso precisa se ir além das tradições, daquilo que é oficial, daquilo que é combinado, daquilo que é ensaiado, porque o Rei chegou, o Rei está aqui. Quem é Jesus para você? Quem é Ele para você? Você pode adorar aí no seu lugar, feche os seus olhos. Você não está aqui por causa da pessoa do seu lado, não. Você está aqui porque um dia Ele veio, morreu, ressuscitou ao 3º dia e ofereceu para você que se você quiser, você pode se relacionar com Ele. Se você quiser, você pode participar da glória dEle.